Oitavo ano, então nós vamos continuar aqui avançando no território da América Latina, nas lutas pela independência da metrópole espanhola. Então, mais uma região da América Latina que conseguiu se livrar da dominação espanhola. Na aula de hoje, nós vamos ver já a terceira parte desse território, que é o vice-reino do Rio do Prata. O vice-reino do Rio do Prata estava localizado na extremidade sul do continente, que corresponde ao que hoje é a Argentina, Uruguai, Paraguai e assim por diante. Então está lá na extremidade da América do Sul, bem lá na parte extrema do continente. O processo nesta região de tentar se separar da Espanha vai começar ali por volta de 1810 e a elite crioula, aquela elite dona de terra que nós já vimos anteriormente, vai se reunir num cabildo, ou seja, numa assembleia, num encontro, para poder decidir como que seria esse processo de emancipação da Espanha. Só que acabaram entrando em conflito entre eles, porque eles discordavam se eles iam manter ou não a estrutura social da colônia. Ou seja, alguns queriam manter aquela estrutura para garantir que o poder ficasse com a elite crioula. É o que nós já vimos em aula passada, gente. Basicamente, eles se separam da Espanha, essa elite crioula assume o papel que os espanhóis tinham de administrar o território, mas todo o resto, a forma de organizar a sociedade no sentido da escravidão, produção de riqueza, a formação das leis e tudo mais, continuaria da mesma forma, não teria uma mudança profunda na sociedade. Então, quem era dono de terra continuaria dono de terra, quem trabalhava nessa terra continuaria trabalhando nessa terra, quem era escravizado continuaria escravizado, portanto não haveria uma mudança profunda nessa estrutura social. Agora, havia outros que queriam aproveitar a independência para acabar com todos os vestígios do colonialismo. Então, tudo aquilo que foi colocado aqui pela metrópole deveria ser eliminado. Então, fazer uma nova redistribuição dessas terras, fazer uma nova organização social. E aí essas discussões vão durar por volta de 6 anos, começa em 1810. Quando chega em 1816, não chegaram em acordo nenhum. Então, na região da Argentina, eles por conta própria, mesmo sem nenhum acordo, resolvem então declarar independência da Espanha. Então, veja, gente, toda essa província, esse vice-reino do Rio do Prata, era formado então pelos argentinos, uruguaios e paraguaios. O grupinho ali dos argentinos, então, declaram independência da Espanha, vão formar, então, as Províncias Unidas do Rio do Prata, independentes da Espanha, e aí eles desejavam, então, anexar o seu vizinho ali, que é a região que corresponde ao Paraguai, mas não tiveram sucesso nessa empreitada. Tratando-se dos paraguaios, eles tentaram, em 1811, tomar o governo, e eles conseguem tomar o governo que estava na mão do representante da coroa espanhola, de um sujeito chamado Velasco. Então, em 1811, eles já tomam o poder dos espanhóis e vão instituir ali uma junta governativa com 5 pessoas. Esses 5 vão governar juntos até que, em 1803, esse poder vai ser concentrado na mão de uma pessoa só, um crioulo, então um representante da elite local, chamado Gaspar Francia, que vai adotar uma política isolacionista para o Paraguai, que vai durar 26 anos. O que significa isso? O Paraguai vai ficar ali, eles estão independentes, mas não vai ter relações com os seus vizinhos por aproximadamente 26 anos. Então tudo vai acontecer dentro daquele seu pequeno território, sem muitos contatos com os seus vizinhos. Para nós finalizarmos essa região, o Uruguai vai ser o que enfrentou maiores dificuldades, porque o Uruguai, antes de escapar da dominação espanhola, vai ser anexado pelo Brasil. Então o Brasil vai incorporar o Uruguai, vai ser dominado até 1817. É o que no território brasileiro nós chamávamos de província da Cisplatina. Tá certo? Então, lá na região do Uruguai, então se você pegar o mapa, nós temos lá, na extremidade sul do Brasil, nós temos o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul. Ainda havia a província da Cisplatina, que corresponde ao Uruguai. Tá certo? O Brasil anexou, através de guerra, esse território, mas os uruguaios, claro, não queriam ficar ligados ao Brasil. Seria a única província, inclusive,
que falaria espanhol e não português, certo? Porque era uma ex-colônia espanhola. Então, o Uruguai vai conseguir declarar guerra, não à Espanha, mas não declarar a independência da Espanha, mas declarar a independência do Brasil em 1825, recebendo o apoio da Argentina. E aí, quando ele declara a independência do Brasil, vão formar a República Oriental do Paraguai e só terá o reconhecimento do Brasil em 1828, quando o Brasil, então, considera ter perdido aquele território e o Uruguai se torna, então, um país independente. E aí nós, então, encerramos mais esta região, a região lá do Rio do Prata, uma região muito rica, próspera, estratégica, por isso também com muitos conflitos. Na próxima aula nós vamos ver mais 2 territórios para nós encerrarmos esta parte da luta por emancipação política aqui na América Latina.